A segunda forma de gerar benefícios visando o seu negócio como gestor de telecom é você tendo dados que você pode reduzir riscos e custos. Por exemplo, tá? Redundância de serviço. Você tem lá um telefone funcionando e é de uma operadora X, mas você não tem nenhum outro telefone de outra operadora, nem um fixo, nem nada. Se der pau nessa prestadora, ou seja, se não funcionar, se der falha, você não consegue falar mais com ninguém. Na prática é isso, você tem que pegar um chip pré-pago, fazer algo do tipo. Mas se você tem um telefone fixo de outra prestadora, por exemplo, ou redundância, você tem um link de internet de uma prestadora e um outro link de internet de outra prestadora, de banda larga fixa, ou tem um banda larga fixa e tem aqui os chips de telefone celular, o internet, ou tem um modem, é redundância. Ou seja, se uma prestadora der problema, você tem uma segunda que ela vai fazer com que o serviço funcione e sua empresa não para. Então, você reduz risco com redundância. É muito melhor sua empresa ficar pagando o dobro do serviço, por exemplo, de internet, em alguns cenários, tá? Do que parar durante 1 hora. Fala com o diretor da empresa, fala com o financeiro, fala com a área de suporte operacional. Se a empresa ficar parada aqui 1 hora, quanto custa? Faz o cálculo, simples assim. Ó, se parar aqui, perde. Tem empresa que se você parar durante 1 hora, ela perde milhões de reais, milhares de reais, dependendo do negócio, não pode parar. Então, você, gestor de telecom, vai fazer essa visão. Quais são os dados? Simples. Quais são os contratos, quais são os serviços, o que é que precisa? Aí você conversa com as pessoas e tem as informações. Tenha dados, tenha informações para poder ter essa ação. E o trabalho remoto é possível. Você tem lá os usuários, as pessoas, elas podem trabalhar em qualquer lugar. O remoto não necessariamente é na casa dela. Ela pode viajar, ela pode se deslocar. Depende de como a empresa trabalha, como é que ela atua e como é que ela disponibiliza o serviço para os seus colaboradores. Mas pense nisso. Como é que o trabalho remoto é possível? Ele consegue fazer da mesma forma como se estivesse no escritório da empresa? Existe algum sistema para fazer isso? No telefone móvel, no tablet? Então, existem alternativas que você precisa fazer isso para reduzir o risco. Imagina que, por exemplo, aconteceu algum desastre, algum incêndio e todo mundo precisa sair do escritório da empresa. Onde é que estão aquelas informações, aqueles dados? No telefone celular é muito mais fácil você levar o equipamento. Mas se acontece algum problema de alguém roubou, algum furtou o equipamento, como é que você também trabalha para que o usuário não deixe de trabalhar? É esse raciocínio, tá? E sempre comunicação com clientes e fornecedores deve ser algo que não deve terminar. Ou seja, se você cessar isso aqui, como é que você vai ganhar dinheiro para a empresa? Não dá. Como é que você reduz o risco e custos? É fazendo a empresa vender. É fazendo a empresa funcionar. Simples assim. Toda vez que eu vou fazer uma avaliação de otimização de custos, eu falo com alguém da operação ou algum gestor e isso aqui vai fazer aquele setor, aquela pessoa, aquele colaborador, aquilo funcionar para a empresa? Vai. O que eu estou escolhendo aqui, consegue isso? Consegue. Então vamos. Ou não, Cláudio, isso aqui não dá. Então vamos lá. Eu aumento um pouquinho aqui e vai resolver? Vai. Simples assim. E aí você vai conversando com as pessoas para você reduzir riscos da operação, deixar de gerar receita e custos desses riscos envolvidos. Ou seja, você pode otimizar algumas coisas. Então, fica ciente que a comunicação é fundamental e não deve ser perdida. E, por exemplo, tá? Quando você pensa em reduzir o risco, a segurança das informações. Eu já dei algumas aulas, se você quiser ver, dá uma pesquisada aí, sobre a segurança do WhatsApp, roubo de contas. Isso é gestão de riscos e você reduzir problemas futuros. Imagina um diretor da empresa ficar sem comunicação do WhatsApp, ou uma secretária que fala com todo mundo e resolve todas as broncas. E cada empresa é empresa, você conhece a sua empresa muito melhor do que eu. Então você sabe quais são as possíveis situações. E você deve enxergar os riscos. Quais são as possibilidades da bronca. Simples assim. Ah, tem isso aqui, isso aqui. Tenta evitar todas. Lógico, você não vai conseguir ser 100% que a gente não consegue resolver tudo, que nem tudo está em nossas mãos, não está no nosso controle. Mas o que você puder, você tenta fazer. Se a empresa tiver problema elétrico e ficar sem os fixos da empresa, é uma outra situação. Então você pensa aqui, qual é a situação? Não tem energia na empresa. Não tem uso
de computador, não tem uso, dependendo do caso, tá? No telefone fixo pode não funcionar, se ele for ligado à energia. Simples assim. Ou caiu a energia na cidade, nem as antenas de telefone celular vão funcionar. Você tem uma bateria lá para funcionar, um gerador, vai funcionar a energia, mas você não vai conseguir fazer o telefone funcionar se, por exemplo, caiu na cidade inteira. Porque tem as antenas de telefone celular que, em sua maioria, não tem um gerador, vamos dizer assim, para suportar um bom tempo sobre esse tipo de problema. Então você tem que pensar em, aconteceu isso, como é que você vai avisar todo mundo? Como é que você passa alguma informação? Ou, se estão todos lá na empresa, fica mais fácil de ser informado, ou se o pessoal está em suas residências ou em algum outro lugar de forma remota, o que acontece se ocorrer falta de energia? É processo, é simples. Qual é o risco que existe? Processo simples que eu vou te dizer que eu passei por isso. Eu estava trabalhando no escritório, simplesmente falta energia naquele bairro. Eu disse, caramba, um carro bateu no poste, mas graças a Deus ninguém se feriu. E eu disse, ok, tudo bem, eu controlo isso? Não. Tinha mais algumas pessoas e disse, ó, cada uma para suas casas. Eu acho que era antes do almoço. Eu disse, ó, vocês almoçam direitinho, tudo organizado, e cada um na sua residência, abre lá o seu computador, bota o celular que eles tinham para trabalhar e utiliza o modem Wi-Fi ou o roteador pelo telefone e vamos trabalhar. Simples assim. Isso é reduzir riscos. Como é que você faz sua operação funcionar em outro lugar sem precisar de uma estrutura grande? Por quê? Porque eu já tinha os chips, já tinha os celulares, já tinha um pacote de dados para essa função. Então, quando você planeja as ações, você tem que prever algumas situações e reduzir riscos no máximo. Porque a empresa, por exemplo, a minha organização funcionou. Demorou um tempinho ali, lógico, para voltar à velocidade que estava, porque a gente tratava as demandas, então teve que ocorrer uma parada para poder realocar e, lógico, a gente conseguia conversar com os clientes e avisou o que aconteceu e realocou e, puf, volta a operação. Simples assim. Então, reduzir riscos gera muito benefício para a organização se você tiver um planejamento de como fazer e já ter, por exemplo, telefones preparados ou a internet preparada. Se foi um prestador que falhou, qual é o segundo prestador? Existe rompimento de fibra ótica, o problema de internet via rádio, diversos cenários que você pode ter e que você deve pensar assim em reduzir riscos com os dados. Tenha as informações, saiba do que acontece no meio de utilização dos recursos e fazendo que a empresa funcione.